Pronto? Estão me ouvindo direitinho? Sim. Pronto. Em relação ao que a gente estava falando sobre sujeito e predicado, eu tirei do quadrinho anterior porque já tinha terminado a explicação sobre aquilo ali. E aqui tem sujeito e predicado e tem os exemplos. Preciso falar mais alguma coisa ou eu posso ir para figuras de linguagem? Pode ir para figura de linguagem. Concordam todos? Sim. Pronto. Eu deixo agora procurar aqui o outro slide. Calma aí. Deixa eu ver se é esse. Não é esse. É esse. Estão vendo a tela? Sim. Pronto, né? Figuras de linguagem. Pronto, deixei separado já só para a gente abrir. Então, a gente já falou sobre sujeito e predicado, falou de concordância, falou sobre os verbos, e agora a gente vai para o nosso último, acho que é o último, né? Que fica faltando só para a gente revisar. Se vocês tiverem dúvidas, anotem, coloquem no grupo, então podem interromper aqui e perguntar, tá certo? Tá. Antítese. Uma relação que explora contrastes, mas sem a contradição presente no paradoxo. Olha aqui, ó. Os poemas em versos livres são enfadonhamente iguais. Ele é livre e ele é igual. Na antítese, eu quero que vocês pensem na oposição de ideias, tá? Ante, uma de cada lado. E geralmente são ideias opostas. Estão atentos ao que eu estou falando? Sim. Está faltando só o Samuel, mais uma vez. Então, aqui eu tenho oposição de ideias em antítese. Hipérbole, exagero, morrer de rir, estou morrendo de frio, chorar um rio de lágrimas, certo? Tudo que for para mais, exageradamente, eu vou pensar em hipérbole, certo? É. A Lana, a Brenda tá aqui? Tá, pronto. Então, antítese, oposição de ideias, hipérbole, exagero, tudo que é aumentado demais é a hipérbole. Esse hiper aqui, ó. Tia, Oi? sua prova vai ser toda de marcar? Não, Ah, que bom. não é. Quando solicitaram que eu elaborasse a prova, disseram que era para fazer mista, tá? Aí a mista ela vai intercalando objetiva com subjetiva. As de marcar é a que vocês precisam escrever. Tá bom? Tá. Pronto. Ó, esse hiper aqui, ó, é demais, é de exagero, então de grande. Hipermercado é um supermercado que ele é maior e tem várias divisões, que vende de tudo. Tá bom? Eu amo. Tá. Peraí, passar aqui pro próximo. Aí eu tenho próximo. Eufemismo. Transforma uma mensagem desagradável em algo mais suave. Ele não está mais entre nós. O que que significa? Alguém morreu? Isso. Agora me dá outro exemplo de eufemismo. Você não foi muito bem na prova. Você não foi muito bem na prova, mas vocês irão se dar bem na prova. Tenho convicção disso, certo? Entendido a relação de eufemismo? Ó, quem tiver dúvidas em relação a isso, também pode ir anotando esses conceitos rapidinho aí do lado. Só para dar uma revisadinha mais tarde, que a prova é só amanhã. Tá bom? É. Mais um. A
Anáfora. Ó, figuras de linguagem. Samuel, tá me ouvindo direitinho, Samuel? Figuras de linguagem. Eu tenho as figuras de linguagem que trabalham com a sonoridade. Também temos as figuras de linguagem que trabalham com os sentidos. Nesse caso da anáfora, aí eu vou lembrar vocês que a gente tem o seguinte: a repetição regular de uma palavra. Essa repetição é de palavras ou expressões no início, no meio ou no final. Aqui eu vou botar, ó, anáfora. Aliás, já tem anáfora aqui, eu vou botar aliteração, que é a repetição de quê? Vocês lembram? De sons consonantais. Exatamente. Repetição de sons consonantais. E eu tenho a sonância. O que é a sonância? É a repetição de sons vocálicos. Repetição de sons vocálicos. Perfeito, Isabel. Aqui são as figuras de linguagem que trabalham com a sonoridade. Enquanto a anáfora, eu tenho a repetição de expressões ou palavras dentro dos enunciados. A aliteração, eu tenho a repetição de sons consonantais aliás, a aliteração, repetição de sons consonantais, e a assonância, repetição de sons vocálicos. No exemplo da anáfora, ele coloca como repetição regular, porque vai aparecer mais de uma vez, mais de duas vezes. Exemplo: se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Drummond e Agora José, é o nome do poema. Aqui está sublinhado somente o se, mas o você também entra porque ele é repetido, tá certo? É. Posso apagar? Pode. Anotem, não fiquem só no campo das ideias. Aí eu lembro que na vez que a gente estava falando sobre sentido figurado e sentido literal, aí eu expliquei, né, que o Dzinho de denotação significa o quê? Que é uma palavra do dicionário. Que vem É do o dicionário. significado estritamente do dicionário. E a conotação é o quê? Um significado imaginário. Imaginário, figurado, que aí eu faço uma nova ideia, principalmente nos textos literários. Essa conotação ou sentido figurado, ele não é utilizado em textos informativos, tá? Ele é usado na linguagem literária, porque eu posso trabalhar com a minha imaginação. Então, aqui eu coloquei a diferenciação entre denotação e conotação. Cadê a Brenda? Tá entendendo tudo, Brenda, Sofia, Samuel, Alana? Pronto. Ao lidar com as palavras, é importante ter em mente que elas podem ser usadas de duas maneiras muito diferentes, de maneira denotativa ou conotativa. A denotação, sentido do dicionário, é o sentido literal, exato, que a palavra tem segundo a definição dos dicionários. Aí sempre vocês vão associar o Dzinho de denotação com o D de dicionário. O mar ficará agitado nas praias do rio. O mar é o mar, água salgada, pronto. Conotação é o sentido figurado, associado a uma implicação de natureza emotiva, literária, imaginária. Exemplo: minha vida é um mar de esperanças. Esse mar que ele está falando é o mesmo mar que a gente vai lá e toma banho de água salgada? Não. Não. É uma forma de dizer que ele tem grandes esperanças. A quantidade dele é infinita. Certo? Pronto. Fechado esse daqui? Fechado. Beleza. Aí aqui eu trouxe todos os exemplos que a gente poderia ter, mas dizendo que nem todos eles serão usados. Figuras de palavras,
figuras de pensamento e figuras de construção, tá? Aqui eu tenho todas elas, mas é óbvio que não dá para fazer questões usando todas elas. Até porque tem algumas que a gente quase não usa, tá bom? Aleluia. Aqui é só o quadro para mostrar para vocês. Aqui eu tenho as mais usadas. Aqui a gente tem mais, que a gente encontra mais nos nossos textos. Eu tenho o conceito e o exemplo. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para a elipse, omissão de um... Aí esse daqui vocês podem fazer associação também com o sujeito elíptico. Lembram lá? Quando a gente viu sujeito e predicado, os tipos de sujeito, não tem o elíptico? Sim. Pronto. Lembram direitinho? Mais ou menos. Ó o exemplo aqui da elipse. Omissão de um termo que é facilmente identificado. Lá no sujeito, a gente consegue fazer a desinência. Tem lá dizendo sujeito, subentendido, elíptico ou desinencial. Porque, de alguma forma, dentro daquele contexto, eu vou conseguir entender quem é o sujeito. Lá em sujeito e predicado. Aqui, ele diz assim, ó. Na estante, livros e mais livros. A omissão do verbo haver. Quer dizer que, ele queria dizer o seguinte, na estante há livros e mais livros. A omissão de um termo que é facilmente identificado dentro do contexto. É a mesma coisa em relação ao sujeito, em dizer que ele é desinencial, ou ele é elíptico ou subentendido, porque de alguma forma, dentro do contexto, eu consigo identificar quem é esse sujeito. Certo? Pronto. Aí eu quero chamar a atenção também para eufemismo, que a gente viu que é a suavização de expressões desagradáveis, ironia, hipérbole e prosopopeia. A prosopopeia tem outro nome. Qual é o outro nome dela? Que é o mais utilizado. É mais utilizado do que prosopopeia. Olha aí o conceito. Personificação. Personificação, certo? Atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados. A formiga disse para a cigarra, cantou, agora dança. A formiga fala, conversa? Não. Entendidos em relação às figuras de linguagem? Sim. Deixa eu ver o que tem mais aqui pra gente. Aqui é os tipos de sujeito, a gente já viu. Funções da palavra se. Aí tem mais um que eu quero mostrar, que é a concordância. Deixa eu ver aqui. Não é esse. Esse. Peraí. Tia? Oi. É pra gente ver o que a senhora tá fazendo, é? Não, vocês vão ver agora. Estão vendo? Não, agora sim. Ah, pronto. É porque enquanto eu faço a troca, vocês não estão vendo. Eu tenho que expor a tela para vocês. Mais uma coisinha que vai entrar lá em sujeito e predicado, e tem uma questãozinha falando sobre isso. Concordância verbal. A concordância verbal é a concordância que se dá entre o verbo e o sujeito, em número e pessoa. A gente colocou lá o quadrinho agora há pouco, né? Quando eu falo de número, qual é a relação? Plural ou singular? Plural ou singular? Todos estão de acordo? Todos? Sim. Pronto. E pessoa? Primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural? Sofia, joinha, Brenda, Alana, Samuel. Sim. Ó, vocês estão tendo a oportunidade que outros não tiveram de fazer essa revisão. Por exemplo, 8º e 9º ano eu só tenho uma aula por semana. Uma. A turma de vocês eu tenho 2, primeiro ano do ensino médio também. Mas para o menino do 8º e do 9º ano, só é uma aula.
Aí aqui, ó, a gente já falou que a concordância verbal representa mais um daqueles tantos assuntos que a gramática nos revela e sobre os quais precisamos ter conhecimento, de modo a expressá-los corretamente sempre que necessário for. Dessa forma, para que você não pense que esse assunto é muito complicado, saiba que se trata apenas de concordância em nome e apenas da concordância em pessoa e número entre o verbo e o seu respectivo sujeito. É simples e observe. Eu gosto de chocolate. Olha o verbo gosto, direcionado ao eu, que é a primeira pessoa do singular ou do plural. Singular. E o adoramos. Nós adoramos passear. Plural. Primeira pessoa do Plural. Aqui eu sempre vou olhar para o verbo, tá? A frase inicia, se eu estou formulando, geralmente eu formulo sujeito e predicado. Mas se a frase já está formulada, já está pronta, eu vou em busca primeiro de quê para fazer a análise da minha oração? Sujeito. E se a oração verbo. não tiver sujeito? Ah, tá, do verbo. Eu já ia dizer assim, se a oração não tem sujeito, tem só o predicado. Então, a primeira coisa que eu vou observar na oração é a presença do verbo. Certo? Certo. Pedro é um excelente amigo. Percebeu que o que antes dizemos se tornou uma verdade por meio desses exemplos? Ou seja, pessoa gramatical no singular, verbo no singular. Pessoa gramatical no plural, verbo também no plural. Isso é relação de concordância, não tem nada do outro mundo, certo? Certo. Aí aqui eu tenho, quando o sujeito é representado por um substantivo coletivo, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Olha o azinho aqui determinando. Eu tenho o substantivo coletivo, que é um grupo de quê aqui? Pessoas. Grupo de pessoas. Mas eu tenho um fator determinante. Eu tenho o artigo. Esse artigo aqui é definido ou indefinido? Definido. Está no singular ou no plural? Singular. Pronto. A multidão aplaudiu a apresentação dos artistas. Tá certo? A frase já está formulada, então eu vou de acordo com o que ele está dizendo aqui, ó. Quando o sujeito é representado por um substantivo coletivo, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Aí eu digo para vocês, não conseguiu determinar, mas eu tenho um artigo, eu olho para esse artigo. Definido no singular, eu vou colocar o meu verbo também no singular. Tudo bem? Sim. Em casos em que o sujeito é representado por um pronome de tratamento, o verbo permanece na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Mas aí eu tenho a marcação também do pronome. Vossa Excelência, é uma ou é mais de uma? Uma. Só uma. Então fica no singular, porque o pronome também está no singular. Certo? Certo. Agora, no segundo exemplo, vossas senhorias aceitam o convite? Eu tenho uma senhoria ou duas? Duas. Então, aí eu levo o meu verbo para o plural. Entendidos? Beleza. Olha que a gente está fazendo aqui tudo direitinho, vai dar certo. Aí eu tenho, quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que, o verbo concorda com o elemento que aparece antes desse pronome. Nessa oração aqui, ó, foi ele que trouxe o presente. Qual é o termo que aparece antes do que é o pronome relativo? Ele. Ele é do singular ou do plural? Quase não sabe. É do singular ou do plural? Singular. Então, o meu verbo vai ficar também no singular. Foi ele que trouxe o presente. Quando tiver o pronome relativo que, o meu verbo vai concordar com o termo que vem logo antes do pronome.
certo? É. Nos casos em que o sujeito é representado pelo pronome quem, e aqui é um pronome interrogativo, tá? O verbo tanto pode permanecer na terceira pessoa do singular, quanto concordar com o termo que antecede esse pronome. Que, na verdade, é a mesma coisa do que tem aqui no que. Ó, quem, eu, quem venceu. O eu, singular, venceu. Eu, quem venci as competições. Ele não está falando o que vem depois, que aqui tem a competição e aqui as competições. Porque o termo que é relevante é o que vem antes do pronome interrogativo. Entenderam? Sim. A importância aqui não é vocês olharem o que tem depois. Porque na primeira eu tenho a competição, na segunda eu tenho as competições. Mas o que é importante é o termo que está vindo escrito antes do pronome interrogativo, que no caso, eu. Eu é primeira pessoa do singular, certo? É. Beleza. Até agora, aprendemos os casos relacionados ao sujeito simples, ou seja, aquele que possui apenas um núcleo. A partir de agora, iremos conhecer os casos relacionados ao sujeito composto. Tá aqui, ó. Eu falo assim, mas não tem nada que vocês não tenham visto ainda. Quando o sujeito composto aparece antes do verbo, nosso amiguinho, que é o verbo, fica sempre no plural. Aí ele tem assim, ó, Beatriz e Júlia. Aí eu vou lembrar em relação ao sujeito. Aí eu tenho um sujeito simples ou composto? Hã? Composto. A voz está bem baixinha. Composto. Se eu tenho um sujeito composto, o meu verbo vai para o plural. Porque eu tenho mais de um núcleo. Certo? Certo. Quando o contrário acontece, ou seja, quando o sujeito composto aparece depois do verbo, esse verbo deve concordar com o elemento que se encontra mais próximo a ele, ou deve permanecer no plural. Foram ao cinema Júlia e Beatriz, ou foi ao cinema Júlia e Beatriz. Nesse caso, se vocês tiverem dúvidas, se eu já sei que o meu sujeito é composto, deixem no plural para não restar dúvidas, tá? Para não errar. Porque pensar nessa segunda opção, às vezes você pode errar. Então, você deixa em relação ao sujeito. Se eu tenho um sujeito composto, eu penso logo no meu verbo no plural. Tá bom? Tá. Samuel, quero ouvir você. Me mande pelo menos uma mensagem dizendo se você está entendendo ou não está. Se tem alguma dúvida. Alana, Brenda. Foi de boa. Nos casos em que o sujeito composto é constituído por pessoas gramaticais diferentes, o verbo fica no plural. Nesse caso, devemos estar atentos a dois casos principais. Bora lá. Caso haja a primeira pessoa, eu ou nós, independente de ser singular ou plural, ela deverá prevalecer sobre todas as outras. Se eu tenho mais de um, ó, eu, tu e ele. Tá vendo como verbo, quando eu tenho mais de um sujeito, né? Porque aqui eu tenho três, sujeito composto. Se eu tenho mais de um sujeito, o verbo vai ficar no plural. Olhem para o sujeito na frase que já está formulada. Não são vocês que estão formulando, já está lá e vocês vão só analisar. Tudo bem até aqui? Sim. Cadê o Samuel que não me dá retorno? Samuel. Quando houver a segunda pessoa, tu e vós,
o verbo pode permanecer na segunda ou na terceira pessoa do plural. Tu e ele sois, quase não utilizamos, tá? Eu coloquei aqui em via de regra, porque vocês vão precisar saber disso. Eu coloquei aqui, mas a gente quase não usa, a não ser nas orações, nessas frases, ou então em textos literários que são mais antigos. Porque normalmente a nossa fala, agora a gente quase não usa esse exemplo. Mas o de baixo, sim. Tu e ele são meus amigos. São duas pessoas diferentes, permanece a mesma regra. Sujeito composto, o verbo continua no plural. Esse aqui, de tu e ele sois, na conjugação da segunda pessoa, quase que a gente não usa. Vocês vão encontrar muito, nós encontramos muito, em textos mais antigos, textos literários, que da literatura brasileira mesmo, mais antiga, tá? Beleza. Então, aqui... dessas coisas, dessas palavras. Eu tenho um livro que eu li ele todo, eu quase não entendi as coisas que ele falava. Ó, tem um autor que vocês vão estudar em uma outra época, quando tiver... Já estão vendo literatura? Literatura? Tem a prova? Se vocês já estão vendo literatura. Não. Ó, quando vocês estiverem vendo literatura, vocês vão estudar escolas literárias. E aí vocês vão começar a ver autores que são autores renomados. Você já pode até começar a ler se quiser, mas tem um autor em especial que ele tem histórias maravilhosas, mas que é um texto de difícil leitura. Por quê? É difícil porque ele usa um vocabulário bem diferente do que a gente está acostumado. É tão diferente que do livro, embaixo tem notas de rodapé, e às vezes a extensão da nota de rodapé é enorme, porque ali é que tem o significado das palavras dentro do texto. Machado de Assis tem uma leitura extremamente difícil. Ele que é o autor de Dom... O que, Isabelle? Eu tenho um livro dele. Ele que é ele é autor de Dom Casmurro, Memórias Póstumas. Então, assim, é esse que você tem? Foi esse que você leu? Eu estava falando do livro Iracema, mas o Memórias Póstumas de Brás Cubas eu tenho também. Pronto. Você vai fazendo a leitura dele, você passa muito tempo, você para e vai para a nota de rodapé para entender o significado. E ainda assim, como não é uma coisa coloquial, às vezes coloquial eu quero dizer é o seguinte, que nem sempre você está o tempo todo usando esses termos, você acaba esquecendo e volta de novo para a leitura de rodapé. Mas apesar de ser uma leitura difícil, por esses significados que a gente não conhece, é uma leitura muito enriquecedora, porque você traz um vocabulário muito bom. Isabela, eu fico muito feliz de saber que você está nessas leituras. Tem um que eu gosto muito, mas ele ainda não é indicado para a idade de vocês, porque ele tem umas historinhas meio assim estranhas. Mas quando a gente tiver oportunidade, eu vou indicar a leitura, porque eu gosto muito. Foi um dos dois livros que eu li sem que a escola me pedisse. Escrava Isaura, e eu li uma versão assim, ó, dessa grossura. E na época que eu comecei a ler, eu gostava tanto que eu aprendi a declamar o poema que ela ficava cantando ao lado do piano. Hoje em dia eu não lembro mais, se me perguntar eu não lembro, mas eu gostava tanto. E ele era antigo, da capa grossa, dura, assim. Eu adorava aquilo ali. Foram 2 livros que eu li sem precisar ninguém mandar. Escrava Isaura e O Cortiço. Mas O Cortiço... O Cortiço você já leu? Ainda não, mas eu tenho. Pois é ele que eu falo assim, ele é muito bom, ele te prende, que é a Luísa Azevedo, né, o autor. Ele não é recomendado para a idade, é? É porque, assim, não é que não seja recomendado, é literatura, uma literatura brasileira muito de grande relevância, é a Luísa Azevedo. Acontece que ele tem partes que a Rita Baiana, que é uma das personagens, ela conta algumas coisas, assim, uns pormenores, que aí eu acho que é meio estranho ainda, não sei. Eu não indicaria para que você lesse agora, mas Escrava Isaura, sim, é muito bom. Muito bom que você lê. Alguém estava querendo falar?
Alana, Oi. era você que queria falar? Não. Oi, Brenda, fala, minha florzinha, porque tá bem baixinho. É que a atividade, ela tá composta na novela. Eu não entendi, Brenda. Não tô conseguindo te ouvir direito. Escreve para mim aqui no chat. E o livro que a Aula virou novela lá na Record. O livro Escravo Isaura virou novela na Record. Ah, tá, entendi agora. Sim. Só que assim, uma coisinha que eu vou chamar a atenção de vocês. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Tudo que é adaptado tem diferença. O livro é sempre mais interessante do que quando ele vira... Assim, tem duas vertentes. O livro, ele tá mais explicado, né? Você consegue visualizar toda a história. Quando eu transformo isso em filme ou em novela, eu sempre vou pender mais pro lado do romance, que é para chamar a atenção das pessoas para assistir. Porque se for só a história em si, às vezes ela se torna um pouco cansativa. O que foi que eu fiz em relação... me julguem se quiser. Não tem problema. A saga Crepúsculo, eu li os 5 livros. E gostam, né? Tem gente que julga e diz assim, meu Deus, isso não é literatura, isso não é... Gosto porque, assim, a gente passa muito tempo lendo coisas que são obrigatórias, mas é uma leitura que me dá prazer. A mesma coisa do autor Nicholas Sparks. Já viram o filme O Amor para Recordar? Não, mas não. O Amor para Recordar, Um Porto Seguro, A Escolha, Não foi ele que fez. Diário de uma Paixão. Não foi ele que escreveu o Querido John? Exatamente, A Última Música. Eu tenho esse livro também. Eu tenho esses livros, eu tenho vários livros desse autor. Agora ele é chamado de best-seller, por quê? Ele tem muitas vendas. Tem gente que não gosta. Eu sou apaixonada. Sempre que eu tenho oportunidade, eu leio, mas antes de assistir aos filmes, eu já li o livro. Porque você tem um entendimento maior. E quando você assiste ao filme, aí você fica com preguiça de ler. Antes de assistir os filmes da saga Crepúsculo, eu li os 5 livros. Eu acho que eu até tenho ainda esses livros aqui. Se não tiver aqui, tá com a minha sogra. Então, assim, qual é o conselho que eu dou a todos os meus alunos? Procurem ler coisas que dão prazer. Por quê? Nada que seja inapropriado para a idade, mas que tenha a aquisição de um vocabulário bom. Porque essas leituras, tá lá as palavrinhas corretas, regras gramaticais sendo utilizadas, e são muito interessantes. Eu, pelo menos, indico, Nicholas Sparks, esse que a gente está falando, a maioria dos livros virou filme. E são ótimos. E todos eles têm assim, um final surpreendente. Você já assistiu Um Porto Seguro? Já, Isabelle? Acho que não. Não que eu lembro. Eu assisti, acho que tá com uma semana que passou na Sky aqui, e eu tava assistindo. É assim, perfeito. De verdade. Eu tenho o livro Culpa das Estrelas, aí, porque a maioria dos livros que eu tenho, Cortiço, Memórias Póstumas, Culpa das Estrelas, foi minha prima que deu. Uhum. Aí eu já tinha assistido o filme, só que eu não me lembrava de quase nada, só lembrava da cara do personagem principal. Uhum. Aí eu li o livro e depois assisti o filme. Aí o filme tem muita coisa que no livro tem, quer dizer, no livro tem muita coisa que no filme não tem. Não tem. Pois é, eles fazem uma adaptação e eles chamam a atenção mais pro romance no filme do que no livro. Que é justamente para aprender Como Eu Era Antes de Você. Primeiro foi livro, depois o filme. É totalmente adaptado. Então, eu digo assim a vocês, eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas que têm essa curiosidade de fazer a leitura, de reconhecer. Tem autores que vocês vão gostar de uma obra e não vão gostar de outra, né? Gosta de um título, não gosta de outra. Mas tem uns que você se apaixona. Eu sou assim com o Nicholas Sparks, eu gosto de tudo que ele faz.
Todos os livros, se eu pudesse, eu tenho aqui. E eu digo a vocês outra coisa. Se quiserem, eu tenho muito livro em casa, eu tenho o maior prazer em emprestá-los. É só olhar assim, eu tenho uma lista, eu queria ver isso daqui. Beleza. Se eu tiver à disposição, eu tenho Lisbela e o Prisioneiro, que eu adoro. Eu tenho o Alto da Compadecida, que vocês já devem ter visto o filme. Já assisti o filme. Eu tenho o livro, a capa dele é a coisa mais linda do mundo. Então, se vocês precisarem, gostarem, quiser, pode pedir à vontade, que eu tenho o maior prazer em emprestar. Certo? Eu fui tentar comprar livro pela Amazon, só que eu não quis, eu queria mais barato, que eu não queria, que tava um pouquinho caro. Estante virtual. Você já procurou? Já sei desse site. Aí na Amazon eu comprei o e-book do livro da Frozen 2, que é bem diferente do filme. Só que é muito ruim ler pelo computador. Pois eu também não gosto, Isabelle. Não gosto. Mas na estante virtual, eu compro alguns livros por lá, porque assim, a gente pensa que a estante virtual só vem livro usado, e não é. Tem livro novo, livros que são novos e eles vendem com preço bem mais acessível. A ideia é você juntar uma quantidade razoável de livro para depois você comprar para não ter frete. Porque quando você compra um só, o valor do frete é mais caro que o do livro, aí não compensa. De jeito nenhum, tá? Meus amores, nossa aula está se encerrando agora. Em relação ao nosso conteúdo de prova, algo que vocês queiram saber ainda que não entenderam? Por enquanto, não. Se tiver algo, vocês podem ir no grupo, colocar lá, que assim que eu tiver a oportunidade de responder, eu respondo, tá? Tá. Provas de 10 questões, objetivas e subjetivas. Sejam o mais honestos possíveis. A prova não está nada de outro mundo. Vocês viram aqui o resumão que a gente fez. A gente teve a oportunidade hoje de ver todo o conteúdo que vocês vão precisar para responder a prova. E eu já vou começar a me planejar para o próximo conteúdo, organizar o conteúdo de vocês. Mas se tiverem dúvidas, podem colocar aqui no grupo que eu respondo, tá? Tá. Eu acho que é a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de dizer assim, ó, beijo, fiquem com Deus, que toda vez assim, antes de eu terminar de falar, acabou, desligou. Hoje eu vou poder dar tchau para vocês. Deem uma olhadinha. Samuel não me deu retorno nenhum, nem no chat. Estou preocupada aqui com o Samuel, se ele está com dúvida ou não. Vocês falem com ele, meninas. Ou Samuel fala no grupo comigo, se ele tiver. Ele está no grupo? Tá, acho que tá. Pronto. Se tiver alguma coisa que ele queira ainda que eu reforce aqui, porque ele foi o único que eu não tive retorno nenhum. A Sofia, a Brenda, tá todo mundo aqui, a Alana tá participando e ele eu não tenho nada, nem no chat, nem aqui na câmera. E eu fico realmente preocupada, viu? Pois tchau, meus amores. Boa prova amanhã. Qualquer coisa. Quando vocês terminarem, vocês me dão um retorno, me perguntem alguma coisa lá, me falem como vocês fizeram a prova, tá? Eu tô curiosa para saber como é que vai ser a resolução de vocês nesse aplicativo. Tá bom? Tá. Cheiro. Cheiro.